Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar agora o nosso vídeo número 4 sobre SVM, ou seja, a quarta parte sobre o classificador SVM, Support Vector Machine. É importante, eu tinha esquecido de falar, é importante ressaltar uma coisa, que o SVM, essa técnica que a gente está vendo aqui de classificação, ela pode ser usada também para regressão. Então, existe o SVM para regressão. Pessoal, o que é regressão? A gente vai estudar ainda, em outro vídeo mais para frente. Certo? A gente vai estudar o que é regressão, que também é um dos problemas de reconhecimento de padrões, é um problema diferente de classificação. Tá? Então, esse SVM pode ser usado também para regressão, com alguns ajustes, né? Mas, grosso modo, a mesma ideia pode ser usada para regressão. Vou deixar bem claro que aqui a gente está vendo SVM enquanto classificador, tá? Enquanto classificador. Eu devia ter deixado isso mais claro no começo, tá? O classificador SVM, tá? Mas, lá na frente, quando a gente estudar regressão, eu vou falar como a gente aplicaria o SVM na regressão. Eu vou ser mais rápido, porque a ideia, grosso modo, é a mesma. Mas vou falar rapidamente como a gente aplicaria esse SVM na regressão, ok? Então, agora a gente já falou do SVM linear, que tem o problema primário e o problema dual, né? Que a gente passa um plano de separação. A gente já falou também na forma relaxada do SVM, quando as classes não são linearmente separáveis. E agora a gente vai falar do SVM não linear e do kernel SVM. Né? Então, como a gente falou anteriormente, né, se as classes não forem completamente separáveis, a gente pode usar o SVM relaxado, mas o SVM relaxado continua tendo uma superfície de separação linear, continua sendo um hiperplano. Só a gente permite que alguns pontos estejam do outro lado do plano. Tá? E agora a gente vai ver um SVM não linear, que seria um SVM cuja superfície de separação é não linear. Ou seja, quando você acha que as classes, a superfície de separação são intrinsecamente não lineares, a gente deve usar é mais apropriado que se use um SVM não linear. Ok? Então, o que seria um SVM não linear? É simplesmente, assim, a princípio, né? Que a gente não usa desse jeito, depois eu vou falar como é que a gente usa, mas a ideia, né, só para a gente entender passo a passo, seria aplicar uma transformação não linear nos atributos. Certo? Então, eu tenho os atributos originais, e aí eu vou aplicar, eu posso usar eles, mas além deles eu posso usar outros atributos, uma transformação não linear neles. Tá? Ou seja, eu vou mapear o espaço original dos atributos num outro espaço de atributos não lineares. Certo? Com M dimensões. Então, eu vou chamar eu estava chamando de P atributos, agora eu vou dizer que eu vou ter M atributos, porque normalmente, quando a gente faz isso, a gente aumenta o número de atributos, certo? A gente está criando novos atributos, certo? Com essas transformações não lineares, tá? E aí, nesse novo espaço, as classes vão ser não linearmente separáveis, né? Ou melhor, nesse novo espaço, com os dados transformados de forma não linear, a gente aplica o SVM normal. É como se fosse assim. A ideia, a princípio, a gente transforma os dados, eles agora, os atributos agora sofreram uma transformação não linear, agora a gente aplica o plano de separação linear normal. Ou seja, nesse novo espaço transformado, a gente espera que sejam linearmente separados. Certo? Seria mais ou menos assim, ó. Imagina que o espaço original, esse aqui da esquerda, transformação não linear, que é essa função aqui, e agora está o chamado input space e feature space, né? Então, nesse novo espaço aqui, agora as classes são linearmente separadas. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que, ao aplicar essa transformação não linear, nesse novo espaço aqui, os dados sejam linearmente separados. Aí eu aplico o SVM normal aí. Então, essa é a ideia básica. Faço uma transformação não linear, depois eu aplico o SVM normal. Tá? Então, normalmente esse M é muito maior do que a dimensão do espaço original. Ou seja, a gente faz um aumento da dimensionalidade do vetor de atributos. Certo? Eu vou explicar isso um pouco melhor, mas é basicamente o seguinte: a gente, ao estar fazendo essas transformações não lineares nos dados, a gente não sabe exatamente qual é a transformação linear que vai me gerar um espaço desse jeito aqui. A gente não sabe direito. Eu posso dar um chute, eu vou dar x ao quadrado, x ao cubo, log de x. X1 vezes X2, X2 são os atributos, né? Eu posso fazer várias coisas, eu posso chutar, mas eu não sei exatamente qual dessas transformações vai fazer com que os dados fiquem linearmente separados no feature space, né? Eu não sei. Então, normalmente a gente aumenta muito, a gente usa várias dimensões adicionais, certo? Torcendo para que em alguma delas os dados se separem. Tá? Então, normalmente a gente aumenta a dimensão dos dados, certo? Aqui está um exemplo. Eu tenho dimensões x1 e x2. O vetor de atributos original, certo?
x1 e x2, né? M igual eu tenho dois atributos aqui, e aí eu vou transformar em dois atributos. Aqui eu não estou fazendo aumento de dimensionalidade, certo? Aqui o primeiro atributo eu mantenho ele parado, e o segundo atributo vai ser a soma dos dois a quarta. Então, um exemplo, só um exemplo bobo, em que eu não aumentei a dimensionalidade dos dados, certo? Agora, no exemplo 3, em que eu aumento a dimensionalidade dos dados, está aqui, ó. Eu tinha o x e o x2, e agora eu tenho como dados transformados o x1 ao quadrado, aí raiz do x1, x2, 3 ao quadrado. Então, eu transformei o que era uns dados bidimensionais, eu transformei em tridimensionais, tá? Então, tá aqui, ó, tridimensional. Z1, Z2, Z3 seriam esses três valores aqui, tá? E eu espero que no novo espaço esses dados sejam linearmente separáveis, certo? Aí tá aqui, ó, o hiperplano agora. O resto eu aplico assim normal. Onde tinha x, eu substituo por φ de x, certo? O resto do processo é o mesmo, ó, certo? Eu fiz aqui aquela equação do dual, ó. Posso usar a primal a dual. A princípio, eu vou explicar depois uma coisa. Então, depois eu uso o mesmo processo do SVM, o cálculo de B, o classificador, tudo é igual, tudo é igual. Só que onde tem x, eu vou substituir por φ de x, certo? Isso é o SVM não linear, certo? Eu vou mostrar aqui no MATLAB uns exemplos, ó. Primeiro, obviamente, como eu sempre estou fazendo, eu vou colocar esses exemplos para você. Eu fiz aqui uma base desse jeito aqui, ó. Certo? Uma base de dados em que os dados estão separados. Tá aqui, ó. Os dados estão lineares. Vocês devem ver que eles estão separados, mas não é linearmente separado. Eu posso traçar uma reta aqui, né? Se vocês tiverem curiosidade de saber como eu gerei esses dados, eu fiz uma forma polar, ó, certo? Forma polar. Aí o número complexo, né? Aí o módulo dessa classe azul está entre 0 e 1, ó, 0 e 1. E o ângulo dela, a forma polar, está entre 0 e 2π, uniformemente distribuído em 0 e 2π. E para a classe 2, ó, também eu fiz um número complexo na forma polar, o ângulo agora está entre 1 e 2, o raio entre 1 e 2, e a fase uniformemente distribuída. Tá? Aí depois eu transformei de polar para, em vez de ser complexo, eu disse que a parte real era o primeiro atributo e a parte imaginária era o segundo atributo. Tá? Foi assim. Então, eu fiquei com dois atributos, duas classes, tá? Fiquei assim. Então, assim... Então, eu vou testar, só para vocês verem algumas transformações dos dados. Por exemplo, se eu elevar ao quadrado, aqui eu não estou mudando a dimensionalidade, certo? Eu estou usando dois atributos de entrada e dois de saída. Se eu simplesmente elevar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ó, o que que dá? Vamos ver aqui. Ó, já deu para separar agora, já virou linearmente separável. Né? Eu posso passar aqui, ó, já está linearmente separável, show de bola. Mas eu podia ter colocado, eu acho que x ao cubo. Tá x ao cubo aqui, ver o que acontece. Ó, x ao cubo não fica linearmente separável. Né? E assim vai. Eu posso colocar aqui, ó, vou colocar, já que visualmente a gente dá para ver que o que importa é o raio, né, a distância desse ponto até o chão, até a origem, né? Até o chão. Então, eu vou colocar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, ou seja, o atributo 1 ao quadrado mais o atributo 2 ao quadrado, ou seja, vai me dar a distância ao quadrado. É o que eu fiz aqui, ó, certo? Aí eu criei um segundo atributo com 0, certo? Só para não ficar... Isso aqui seria só um atributo. Eu estou transformando dois atributos em um, né? Dois atributos nesse x1 mais x2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, olha, esse atributo só... Aqui é só um atributo, eu coloquei o atributo nulo. Esse atributo sozinho já consegue separar, tá? Certo? Enfim, eu fiz outro teste aqui, colocando o segundo atributo. Depois eu fiz um outro teste em que o primeiro atributo é esse, é a distância ao quadrado até a origem. Tá? E o segundo atributo eu deixei, mantive parado. Ó. Se eu fizer isso agora, ó, eu vou colocar assim para vocês verem. Essa opção aqui, tá? Vou deixar assim, ó, que aí você já comenta a linha inteira. Pronto. Agora eu vou deixar o primeiro atributo, que é a distância ao quadrado, e o segundo é o x2, inalterado. Continua sendo linearmente separável. Esse atributo x2 não está melhorando nem piorando nada. Tá? Ok? Só que eu fiz... Agora, esse exemplo aqui, eu fiz um exemplo bem bonitinho que a gente conseguiu rapidamente separar. Porque eu já fiz uma base de dados já, digamos assim, muito boazinha, né? Tá? Certo? Mas tem outros aqui, ó. Eu botei esse 5SV linear SVM2D, em que eu simplesmente peguei uma base de dados aqui e saí testando aqui, ó. Saí testando só vendo o que dava, eu botei agora x ao quadrado. x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. Nesse, ó, Simple NL SVD2,
2D, certo? Que é um simples SVM não linear, 2 dimensões. Né? Então, eu simplesmente elevei ao quadrado. Nesse caso aqui, vai piorar. Ó, tá vendo? A base estava bem separadinha, agora vai piorar. Às vezes, você pode piorar os dados, certo? Mas depois eu fiz um SVM normal aqui, usando aquela mesma formulação dual, tá? E no final das contas, deu pior. Deu pior, porque os dados estavam bem separadinhos originalmente, era para dar zero, a taxa de erro, só quando eu levei ao quadrado, ele foi piorar. Ele tá, ó, já deu um erro, não deu zero, deu 4% de erro, ou seja, essa função, o que eu quero dizer com isso é, essa função não linear, ela não é trivial de você achar ela. Eu não sei qual é, aqui é a região de decisão, ó, deu uma região de decisão não linear, tá vendo? Deu região de decisão não linear. Então, não deu muito bem esse meu teste aqui que eu fiz chutando. Eu fiz outro teste agora, esse simples NLSVM, a mesma coisa, só que 3D agora, certo? E aí eu chutei um mapeamento aqui qualquer também, tá? Eu chutei um mapeamento qualquer na doida, assim, várias combinações não lineares, ó. A base de dados original era perfeitamente separável, tá? Certo? Aí aqui, aqui eu aumentei a dimensão, agora eu estou aumentando, ó, para 7 atributos. Eu tinha 2, eu aumentei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é só para mostrar o seguinte, às vezes você não sabe direito às vezes não, você não sabe direito qual mapeamento vai ser um mapeamento bom. Então, em geral, você bota um monte de combinação não linear, um monte, assim. Nem necessariamente é polinomial. Estou mostrando polinomial, mas não precisa ser uma função polinomial. Você bota um monte e espera que alguma desses mapeamentos polinomial consiga separar os dados. Certo? Nesse caso aqui, ó, deu certo. Conseguiu separar os dados. Mas nem precisava, porque a base já é linearmente separável. Né? Que aparentemente tem um dadinho aqui do lado de fora, mas enfim. Tá? Ok? Enfim, então você dê uma olhada aí, esses dois Simple NLSVM, é só mapeamentos na doida que eu fiz aqui, para ver o que dava. Só para mostrar que não é simples você e esse primeiro aqui, ó, é só a base de dados, NLL Database Kernel, certo? E esses dois aqui, que não tem escrito a palavra kernel, são onde eu simplesmente modifiquei, vou modificando a base de dados, funções lineares, ver se acha algum que dá bem. Só para mostrar assim, não é trivial você achar qual é a função não linear que vai dar bem. Não é trivial. Então, por isso, em geral, assim, seria bom você testar várias funções não lineares. Então, em geral, para dar bom, você tem que aumentar muito essa dimensão dos dados. É aí onde eu queria chegar. Em geral, você aumenta muito essa dimensão dos dados, certo? Para ter várias combinações não lineares, enfim, tá? Só que o que acontece? Acontece que vai ficando muito complexo, certo? Principalmente se você quer um alto grau de não linearidade, testar muitas combinações de dados, vai ficando muito complexo. Repito, não obrigado, você tem que usar só o polinomial, tá? Que é o exemplo mais simples que eu estou usando aqui. Então, nem sempre assim, você vai achar, então, às vezes, você aumenta muito a dimensão do dado. Se você já tiver muito atributo, vai ficar muito complexo. Isso aqui eu vou falar depois, né? Vai ficando muito complexo se você usar muito atributo. Imagina que eu tenho 100 atributos, eu aumentei a disciplinaridade lá para 1000 atributos. Começa a ficar com muito atributo, resumo, certo? Então começa a ficar muito complexo, certo? Tá aqui, ó, lembre-se, o SVM linear pode aumentar muito a dimensão dos dados. Então, assim, acaba que fica muito complexo, como eu estou falando, né? Fica muito pesado. Então, só que aí, então esse é o SVM não linear, digamos assim, da forma mais tradicional. Só que aí o pessoal teve um macetezinho, certo? Esse macetezinho é chamado de kernel trick, né? Que é justamente dizer um truque, um macete, né? O que é o kernel trick? É o seguinte, é você perceber isso, ó. Que acho até que esses slides devem estar trocados a ordem, acho que eu troquei eles aqui, certo? Se você olhar, agora eu vou voltar aqui para a formulação primal, tá? Se você olhar a formulação primal, certo? De fato, na formulação primal, tá aqui, você teria que jogar os x aqui, ó. Transformar o x pelo x transformado. Modificar o x pelo x transformado, certo? Então, seria que, de fato, mudar, calcular quem é a nova base. E esse W aqui, a dimensão dele ia aumentar bastante também, certo?
a dimensão dos dados ia aumentar bastante, ia ficar muito complexo, né? E você teria que transformar e calcular os X transformados, certo? Então, isso ia causar um problema muito grande. Então, por isso que a gente não costuma usar esse SVM na forma primal. Só que o pessoal percebeu o seguinte, se eu for para a forma dual, ó a formulação dual, como ela é. O X está só aqui, ó. O X está só... Então, tem duas coisas boas na forma dual. Primeiro, você nota que aqui, ó, o que eu vou estimar, o vetor de atributos, o vetor que eu vou estimar, parâmetros, se eu fosse aumentar muito, olha que o número de dados aqui a estimar é P mais 1. P mais 1. Então, se eu fosse aumentar muito o meu número de atributos, eu ia aumentar muito o número de dados a estimar também, certo? P é o número de atributos. Então, se eu fosse aumentar muito o número de atributos, eu ia aumentar muito o número de dados a estimar. E eu ia ter que calcular esse X na mão aqui, certo? O X ia ter que ser transformado pelo φ de X, né? Aquela função de transformação. Tá? Como eu coloquei agora no slide. Certo? Como está aqui, ó. Como está aqui. Eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Transformar onde tem X, eu boto essa função de X. Só que o pessoal percebeu o seguinte. Na formulação dual tem uma grande vantagem, que é o quê? Ele depende... Primeiro, o número de parâmetros a estimar é o número de multiplicadores de Lagrange. Isso aí não muda se eu mudar o número de atributos. Se eu mudar o número de atributos, eu não mudo o número de parâmetros que eu tenho a estimar. É esse alfa. Então, eu não estou tornando o meu problema mais complexo. Primeiro ponto é esse. E segundo, eu não preciso diretamente calcular o meu vetor de atributos. Basta calcular o produto interno entre duas amostras. Certo? Eu só preciso do produto interno entre duas amostras. Certo? Então, e aí, o que é o kernel tree? O cara percebeu que eu posso calcular esse produto interno sendo das duas amostras sem precisar explicitamente calcular quem é o φ de x1 e o φ de 2. Sem explicitamente precisar calcular os dados transformados. Eu posso calcular já o produto interno desses dados transformados sem explicitamente calcular os dados transformados. Como assim, professor? Vamos lá mostrar como. Aqui, ó, para alguns tipos de kernels, para alguns casos somente, né, é possível calcular, né? Faltou colocar aqui. É possível calcular os produtos escalares. Esse produto escalar aqui, ó, a gente chama de kernel, esse produto escalar, certo? De duas amostras, de dois vetores de atributos, certo? De feature vectors. Esse produto interno, lembrando, produto interno que é um vetor linha para um vetor coluna, né? Eu multiplico assim, ó. Então, aqui seria o x1, xi transposto, aqui o xj normal, certo? E aqui eu tenho um vetor linha com p atributos e um vetor coluna com p atributos, certo? Então, o que acontece? Para alguns tipos de kernel é possível calcular esse produto escalar, o kernel, sem mapear explicitamente os dados para um espaço de alta dimensão usando a função não linear. Certo? Ou seja, você nota o seguinte, que esse kernel aqui, ó, se eu aumentar, tá aqui, ó, tá aqui eu tenho P atributos aqui, esse vetor linha, P atributos da coluna. Se eu aumentar a dimensão dos dados, ele fica enorme. Agora ele vai ser um vetor linha enorme, um vetor coluna enorme. Mas vai continuar sendo um escalar. Vai continuar sendo um escalar. Certo? Ou seja, o kernel, quando você calcula o produto interno entre dois vetores, se esses vetores têm dimensão grandes, ok, o produto interno continua sendo escalar. Certo? Então, eu não aumento a dimensão do meu problema. A dimensão do meu problema permanece a mesma. Ó, como está mostrado aqui, ó. A dimensão do meu problema permanece a mesma. Isso aqui continua sendo escalar. Só que o produto interno agora é de um vetor grande para um vetor grande. Tá? E o número de parâmetros a estimar continua sendo o mesmo também. É o número de vetores de suporte. Tá? Então, esse kernel trick é isso. É uma forma de eu calcular esse produto interno dos dados não lineares sem explicitamente ter que calcular os dados não lineares. Certo? Alguém já conseguiu isso. É como se fosse assim, ó, não precisamos calcular e nem precisamos saber quem são os dados transformados. Né? E nem saber qual a nova dimensão deles. Olha que louco. Então, tá aqui, ó. Se eu fosse calcular aqui, ó, esse produto interno aqui, que ele é usado na formulação dual, ó, esse produto interno aqui, ó, tá? Aqui, esse produto interno, eu posso só usar essa função que eu chamo de função de kernel. Né? Então, eu não preciso saber explicitamente quem são os dados transformados. Eu não preciso saber explicitamente nem quem é a nova dimensão deles. Porque essa função kernel já me dá uma forma, é uma forma que já calcula esse produto interno. Eu não preciso nem saber qual é a dimensão. Eu aumentei para quanto? Esse é o grande lance, eu nem preciso saber. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Dois dos kernels mais clássicos, primeiro é o kernel polinomial, tá aqui, ó, e tem essa expressão aqui, ó. Tá aqui, x e x' seria como se fosse xi e xj daqui, ó. X e xi, ou x e xi, enfim, são duas amostras, certo? Tá aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, certo? Isso aqui já é uma expressão para o produto interno. Já é uma expressão para o produto. Professor, e quem era a função não linear? Que é como se fosse o seguinte: eu tenho uma função, o x, eu calculo uma função não linear no x, certo? E aí calculo o produto interno. Em vez de fazer isso, eu já faço direto o produto interno, sem precisar saber quem é a função não linear. Professor, quem é aquela. Então, quem era a função não linear que equivale a isso? Eu nem sei, eu nem preciso saber, na verdade. Certo? Na verdade, eu vou poupar vocês de alguns detalhes, mas uma função de kernel tem que ter alguns requisitos, algumas observações, certo? Eu não vou detalhar quem são que precisa ser, certo? Vou poupar vocês, mas ela tem que ter algo. Se ela verificar essas condições, então ela é equivalente a alguma função que a gente não precisa nem saber quem é, certo? Tá? Aqui é um exemplo, né? Aqui alguns exemplos, ó. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma base original de dados 2, transformei para a base de dados 3, certo? Aqui é a base de dados 3, ó. Certo? Certo? Aqui, ó, tá aqui 3, ó, x1 ao quadrado, aí raiz de 2, x2 mais e x2 ao quadrado. Aí quando eu for calcular o produto interno delas duas, ó, tá aqui, eu vou calcular o produto interno desse por esse assim, ó. Vou pegar aqui. Então vai dar isso aqui, o produto interno, tá? Como se o kernel é como se eu calculasse esse cara aqui, ó, esse valor aqui nesse aqui, sem precisar explicitamente calcular isso e isso. Eu calculo direto isso aqui que está no retângulo de baixo. Sem precisar calcular isso e isso. Certo? Na verdade, ó, eu poderia fazer só isso. Esse kernel aqui de cima equivale a isso. Ó. Faria o produto interno e levaria ao quadrado. Se eu pegar o produto interno entre os dois e levar ao quadrado, dá a mesma coisa. Entendeu? Então, em vez de calcular explicitamente quem é esse vetor transformado e quem é esse vetor transformado e fazer o produto interno entre eles, não, eu calculo esse kernel aqui, que é o produto interno dos dois ao quadrado. Ó, aí já dá a mesma coisa. Só que aqui eu só aumentei de 2 para 3, mas imagina que eu aumentei de 2 para 30. Para 30. Então, essa dimensão aqui ia ter 30 dados, essa aqui ia ter 30 dados, 30 componentes, e eu ia fazer isso aqui. Enquanto que esse aqui ia ser só uma coisa do tipo x no escolha elevado a 30. Entendeu? Então ficaria muito mais fácil, entendeu? Isso é o kernel. Você calcula esse produto interno dos dados transformados sem precisar explicitamente calcular os dados transformados. Não precisa nem saber quem são explicitamente esses dados transformados, nem a dimensão deles. Né? Então, aqui é um dos kernels mais utilizados, esse polinomial aqui, ó. Porque quando você for fazendo isso aqui, vai aparecer todos os termos. Se você fosse, tenta abrir em casa esse aqui, ó. Se você abrir esse aqui, ó, em casa, vai dar termos do tipo vai dar termos do tipo 1 aí, vai dar termos do tipo x1, x2, x2 ao quadrado, ao cubo, vai dar um monte de termos desse aqui, ó, x1, x2 ao quadrado, x, no caso, x', né? X' ao quadrado, ao cubo, aí x ao quadrado, x', x ao cubo, x' ao quadrado, dependendo desse valor de d. Vai dar um monte de termo, entendeu? É como se eu já estivesse usando se aumentar o d bem muito, já vai dando uma ordinalidade bem grande. Então, esse é o kernel, ou seja, não importa essa dimensão desse vetorzão aqui, ó, eu não vou calcular ele, o importa é que vai dar linear, tá? Aí, como eu coloquei aqui, ó a dimensão do kernel é sempre n por n, ou seja, mesmo que no SVM linear, ou seja, eu vou fazer a produto interno de todas as amostras, certo? Que é uma matriz de kernel, né? Porque eu tenho todas as amostras, seria n por n. Tá? Isso não muda, o kernel continua sendo escalar, não importa a dimensão dele. Tá? Então, ele é uma forma, mais uma vez, uma forma de calcular esse produto interno aqui, ó, entre os dados transformados, sem precisar calcular explicitamente os dados transformados, não precisa nem saber quem é a dimensão. Tá? Eu estou falando muito de polinomial, mas não precisa ser polinomial, não. Esse polinomial é muito conhecido, mas tem, por exemplo, o RBF, que é o Radio Basis Function, que é isso aqui, ó. Em que esse gama é um parâmetro escolhido. Né? Aqui D é um parâmetro também, certo? E esse gama é um parâmetro. Normalmente você tem que ajustar esse parâmetro também, certo? Tá? Normalmente, o kernel também que eu vou pedir de vocês vocês vão testar vários kernels, vocês vão ter sua base, vão testar vários kernels,
E para cada kernel, você vai testar vários valores. Do D, você vai testar D igual a 1, que seria o linear, aí D igual a 2, 3, enfim, 4, eu acho. Aqui você vai testar alguns valores de gama, certo? Então, você vai testando para todos os kernels, e cada kernel você vai testando para um valor desse parâmetro aqui. Esse kernel RBF aqui, ele também satisfaz essas propriedades que eu não falei quais são para vocês, certo? Nesse caso aqui, é até mais difícil a gente ver quem era a função original. Aqui a gente imagina que a função original era algum polinômio, né? Aqui a gente nem sabe direito quem é a função original, e nem precisa saber. Nem precisa saber quem era a função original. Ah, isso aqui equivale a um vetor transformado de qual dimensão? Não importa, na verdade. Essa que é a grande vantagem do kernel. Você não precisa nem saber quem são essa função de transformação, não precisa nem saber qual é a dimensão nova dos dados. Você só usa isso aqui que ele está implícito. Está tudo implícito aqui dentro. Você está fazendo tudo isso aí, só que implicitamente. Não explicitamente calculando os dados, tudo implicitamente. Tem o mesmo efeito de fazer tudo isso, mas você não faz. Tá entendendo? É o mesmo efeito de fazer tudo aquilo ali, só que você não faz, você não precisa calcular. Só joga os dados aqui, ó. Tá? Então, esse SBF é até mais difícil de valorizar quem era a função original, né? Tá? Alguma coisa exponencial, né? Isso é ok? Mas eles são tipo de como se fossem produtos internos, assim. Enfim. E são três conhecidos, que é esse polinomial, esse RBF e esse sigmoide aqui, ó. Certo? Ele tem esses dois parámetros, eles não usam esse B aqui. Às vezes usa só o A, que é a tangente hiperbólica, tá? E também, então esses três são os bem conhecidos, é o que eu quero que vocês testem, tá? Ok? Aqui é o exemplo do linear, né? Tá? Devido ao kernel trig, o problema primal, devido ao kernel trig, o problema primal não pode ser utilizado, pois ele depende do cálculo explícito dos sinais transformados. Veja slide 21, ó. Aqui no problema, agora, por isso que a gente não pode usar o problema primal. O problema primal precisa explicitamente saber quem é o x transformado, precisaria transformar esse x para x transformado. Eu precisaria explicitamente saber quem é a dimensão dos novos dados, e com o problema dual, não. O problema dual, ó, tá aqui ele, ó. Tá aqui, eu só jogo, no lugar disso aqui, eu coloco o kernel. No lugar disso aqui, nesse retângulo vermelho, que eu jogo o kernel. Não precisa nem saber quem é a dimensão aumentada. É por isso que a gente usa o problema dual e não o primal, por causa do kernel. E o kernel é muito poderoso, gente. Kernel é muito poderoso. Não usar o kernel no SVM, você vai estar perdendo muito. É pegar uma Ferrari e não passar de segunda marcha. Certo? Não usar o kernel no SVM, você vai estar perdendo a principal característica dele, que é a característica de mapear dados não lineares e altamente não lineares. Certo? Como eu vou falar já já. Já no problema do alto não é necessário o cálculo dos sinais, apenas para os internos. Apesar de parecer um detalhe não muito significante, o uso do kernel SVM é muito poderoso. Certo? Então, que nem sempre o kernel, usar um kernel vai ser melhor que o linear, nem sempre, mas muitas vezes vai dar melhor, é muito poderoso. Não é um detalhezinho besta. Então, por isso que o SVM é sempre mais usado no dual do que no primal. Então, um exemplo da região de separação do kernel linear, onde o polinomial é de ordem 2 e o polinomial é de ordem 5. Você vai ver que aumenta a ordem do polinomial, a região de separação vai ficando mais curva. Está aqui a margem, né, aquela ruazinha, aquela rua fica curva. E à medida que aumenta o grau do polinômio, ele vai ficando mais curvo. Certo? Agora, a questão do polinomial. No RBF, ó, o RDF está aqui, ó, gama igual a 0,1, gama igual a 1, 10 e 100. Esse gama, também, à medida que eu aumento esse gama, vai ficando mais não linear. Essa curva RBF, imagina tipo gaussiana, certo? Agora, imagina que essa gaussiana vai ficando mais fina, assim, ó, certo? Com variância menor. Esse desenho aqui, ó, imagina uma variância, vai ficar bem feio, viu, pessoal? Agora o desenho. Imagina tá aqui, ó, variando com uma gaussiana aqui, certo? Agora, à medida que se esse gama for pequeno, ela vai ficando assim, a gaussiana. E um gama grande vai ficando assim, ó. Acho que deu para entender, né? Vai ficando mais fino quando o gama é grande. Você vai ficando mais não linear. Certo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Fui aumentando o polinômio, vai ficando mais linear. Aqui, à medida que eu aumento o gama, vai ficando muito linear, certo? Vai ficando muito não linear. Certo? Aqui é um exemplo, também, outro exemplo que eu variei C também. Okay. Assim, é porque é o seguinte, o RBF, como eles adiciona um impacto em torno de cada ponto de dado. É como se
é como se cada pontozinho meio que puxasse a região de decisão para perto dela. Intuitivamente falando, é como se fosse isso. Aqui, ó, eu estou fazendo esse mapeamento aqui, ó. É como se que no RBF, cada pontinho puxa a região de decisão um pouco perto dela. Fica um puxando para cá, um puxando para lá, um puxando para cá, um puxando para lá. Seria mais ou menos isso. Aí daí forma a região de decisão assim, entendeu? Como se fosse assim. Então, quando esse gama fica muito, muito alto, aí cada um puxa tão forte que a região de decisão se separa. Ó, às vezes acontece isso, a região de decisão ela se separa, assim, fica toda altamente não linear. O que é uma coisa ruim, que a gente vai ver já já. Certo? Quando esse gama é muito grande, cada um fica meio que puxando a região de desenho como se ela se rasgasse, certo? Como está mostrado aqui. Cada um está puxando ela para si, ela meio que se rasga. Então, ele vai causar o overfitting, que é uma coisa que eu já falei quando a gente conversou sobre árvore de decisão, tá? A região de decisão se rasga. Vou voltar a isso já já. Mas antes de falar o seguinte também, o valor do gama e do kernel depende do C também, aquela variável C do relaxamento. Então, quando você for fazer, você vai ter que testar vários valores do, por exemplo, kernel RBF, vários valores do gama e do C, entendeu? Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o melhor valor para o gama igual a 1000, um valor gama grande, o melhor valor do gama seria um gama 0,4. Já para um C pequeno, o melhor valor do gama é grande. Então, o valor do gama depende do C também. Então, o ideal é sair testando várias combinações. Tá? É isso que eu vou pedir para que vocês façam. Certo? Tá aqui um exemplo do RBF. Está aqui, ele gerou regiões de decisões desconexas. Certo? Que não são conectadas. Isso pode ser ótimo. Se você a região de decisão realmente for desconexa, maravilhoso. Maravilhoso. O kernel RBF funcionou show. Show. Entendeu? Então, o kernel RBF pode ser muito bom nessas situações. Tá? Só que ele pode gerar o chamado overfitting, que é o quê? No caso aqui, o caso com gama igual a 1000 mostrado acima é um exemplo de overfitting no SVM, que é o que eu já falei, que é um modelo muito específico, né? Esse caso aqui, ó, principalmente aqui, ó. O que é o overfitting? Ele começa a criar uma região de ação em torno daquele ponto ali, entendeu? O overfitting, eu não vou mais detalhar tanto, porque eu já falei no outro vídeo para vocês, né? Se não tiver lembrado, a gente volta lá no vídeo de árvore de decisão, onde eu falo sobre overfitting, tá? O overfitting, ele se ajusta perfeitamente aos dados da base de treinamento. E por que isso é ruim? Ora, porque, na verdade, eu quero um modelo que sirva para os dados de teste, depois, não apenas treinamento, de teste, certo? E validação. Depois eu vou falar também sobre essa questão de, eu falei apenas dados de CAFOD, né, teste e validação, ou treinamento e validação, depois eu vou falar do teste também. Ele se adapta aos dados de treinamento, mas quando vem um outro dado fora da base de dados, eu vou aplicar nos dados reais, digamos assim, esse dado não está na base de dados, aí o classificador é ruim. Ou seja, ele é ótimo na base de dados, mas quando eu vou para os dados de teste, é ruim. Por quê? Porque ele é muito específico só para aquela base específica que eu estou treinando. Ele cria aqui, ó. O gama é tão grande, ele é tão específico que ele cria a redireção exatamente onde está a base. Ele aprende as esquisitices do modelo, certo? Tá aqui, ó, ele aprende as esquisitices. Ele vai bem aqui, não, isso aqui é da região de decisão do vermelho. Não tem, na verdade, isso aqui provavelmente é um outlier. Esse ponto aqui vermelho provavelmente é um outlier. Se vier no dados de teste um ponto bem aqui do lado desse vermelho, ele deveria escolher pelo azul, e não pelo vermelho. Se vier um dado bem aqui assim, ó, aí ele escolhe pelo vermelho. Não, seria bom que ele escolhesse pelo azul, né? Certo? Então, esses outliers têm que ser tratados como outliers mesmo, certo? Ele não deve ser ajustado a esse indivíduo. O overfit é isso, tá? Ele aprende as esquisitices, tá? Então, quando a base de dados tem esses outliers, esses pontos muito fora da curva, e aí o modelo se adequa tanto que ele no caso do SVM, ele distorce tanto a região de decisão que ela vai lá e acha que aquele ponto é da outra base de dados, como está mostrado aqui. E ele não deveria fazer isso, porque se vier um ponto aqui de teste, era bom que esse ponto fosse azul. Provavelmente ele vai ser azul, tá? Ele se degenera e se especializa no conjunto de treinamento. Então, ele tem alta precisão quando é na base de dados, mas ele não tem uma capacidade de generalização boa para outros dados. Ele acaba sendo ruim para outros dados, né? Ok? Então, isso deve ser evitado, tá? Então, o SVM, o SVM pode sofrer disso, mas o SVM é relativamente fácil de a gente evitar o overfitting, tá? A própria constante de relaxamento já ajuda nisso, certo? Essa constante de relaxamento aqui, ela já ajuda, tá?
E basta você não usar um gama e P muito grande também. Né? Os kernels muito abruptos, com P grande, com gama muito não lineares. Né? Então, o overfit, apesar de poder sofrer, o SVM, desculpa, apesar de poder sofrer com o overfit, ele é uma técnica relativamente simples de se evitar o overfit. Ele é só você não usar o gama P muito grandes, né? Ou o próprio constante de relaxamento, ela pode, se você aumentar um pouco ela pode evitar o overfit, tá? Ou a solução, usar kernel mais suaves, né? Okay? Mesmo com relaxamento alcoólico, você diminui o valor do gama ou do P, tá? Ok? E bom, para terminar, aqui a gente terminou o kernel SVM, né? E, deixa eu mostrar aqui no MATLAB também. Tá? Aqui eu tenho duas funçõezinhas com kernel, ó. Uma com ordem 2, bidimensional, e uma tridimensional, tá? Uma bidimensional aqui, ó, em que eu usei o kernel polinomial, estou usando aqui, ó, um parâmetro que é a ordem polinomial d igual a 3, tá? Tá aqui. Então, professor, quem estão os dados transformados? Não tem dado transformado, não sei quem é. Eu só faço, é só isso aqui a diferença. É só isso aqui. Olha a diferença, só isso, somente isso. Mais nada. Né? Tá? Claro, e no final depois, não é somente isso, desculpa, né? Depois que você ajusta, né? Aí, ó, você tem que nesse caso aqui é engraçado, ó. Depois que você ajusta os dados, ó, eu usei o primal, né? Tá aqui ó. Mas aí quando eu for fazer o classificador, olha aqui o classificador, eu tenho que calcular quem é o φ, né? E eu não quero calcular o φ, eu não sei quem é o φ. Então como é que a gente faz? Eu não quero calcular quem é o φ. Droga, voltou aqui. Me dá quem é o W, mas eu não sei quem é o φ, né? Então como é que eu vou saber calcular o φ, né? Eu vou usar essa expressão aqui, ó. Eu substituo do f de x, ó, isso aqui eu jogo aqui, tá? E aí eu vou jogar, enfim, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar, só um segundo, pronto, achei aqui, espera aí, compartilhar, pronto. Essa equação aqui, ó, lembra a equação vou até copiar ela aqui, ó, jogar para lá, a equação do feliz que lembra quando você acha os multiplicadores de Lagrange, a formulação dual, né? Ó, você joga ele aqui, né? Você joga ele aqui e acha quem é o W. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá aqui, esses dois aqui, ó. O que eu vou fazer no caso do kernel SVM? Quando você vai fazer o teste, né? Ó, tá aqui, ó, eu não quero saber quem é esse aqui, eu não sei quem é esse aqui. Ele me dá que é o WB, mas eu não sei quem é esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou ter que voltar lá, galera, foi mal. Outra coisa. Aqui. Ups, aqui. Para não ter problema. Para não precisar saber quem é, ele vai me dar quem é o W, beleza, WB, a função. Ai, perdido aqui. Vai me dar quem é o WB. Quando eu vou fazer a classificação, eu não sei quem é, eu vou jogar esse WB aqui, no lugar de X vai ter o X transformado, né? Vai ser o X transformado, entendeu? A equação aqui, tá? Eu vou jogar isso aqui, eu achei que é os alfas, os is, aqui no lugar desse X vai ser o X transformado. Eu jogo ele aqui, ó. Jogo aqui. Então, eu vou pegar essas duas equações, juntar aqui. Bem, ó. Vai. Enfim, eu vou pegar e substituir esse X bem aqui, esse W, desculpa, bem aqui, certo? Esse W bem aqui.
Só que com esse x vai ser o φ de x, né? Aí vou ficar com isso, ó. Vou ficar com isso aqui, ó. Entendeu? Vai ficar, ó, o somatório de alfa i, φ de x, ó. Somatório de alfa i, φ de x, ponto. Aí, fazendo isso aqui, aí eu substituo isso aqui pelo kernel, ó. Isso aqui eu substituo pelo kernel. Entendeu? Então, eu não preciso saber quem é o φ de x para saber quem é o classificador. Eu substituo isso pelo kernel. Tá? Que é o que eu fiz. Deixa eu ver se tem alguma equação em que eu botei isso. Aqui, ó. Aqui, pronto, tá aqui. Essa função aqui, pronto. Isso aqui é a minha função. Se isso for maior que zero, uma classe, zero, classe. Tá? Okay? Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu só fiz essa mudança aqui no treinamento. Certo? Na hora de calcular o B, eu usei essa equação aqui. Eu usei essa equação aqui na hora de calcular o B, ó. Mais uma vez, substituindo isso aqui pelo kernel. Substituindo isso pelo kernel, ó. Essa equação aqui, essa aqui, ó. Eu substituí ali pelo kernel, tá aqui o kernel, ó. E na hora de estimar as classes, eu uso essa equação de baixo. Uso essa equação de baixo aqui. Tá? Então, todas elas eu não preciso saber quem é o φ de x. Eu só substituo esse produto interno aqui pelo kernel. Tá? Como está mostrado aqui, nessa equação de baixo aqui. De baixo está linda. Ela é a função. Se for maior que zero é uma classe, menor que zero é outra classe. Rodei aqui, ó, vou rodar. Que eu estou usando um kernel cúbico, d igual a 3. Só para testar, foi um chute. Vamos ver aqui, ó, deu taxa de erro 0. Vou botar a região de decisão também. Aqui, ó, a região de decisão dá uma coisa bem doida, não linear, mas perfeito. Deu ótimo aqui, tá vendo? Deu ótimo, certo? Se eu botasse d igual a 2, botar o quadrado aqui, ó. Ia ficar uma região de decisão menos curva, assim. Também deu 0. Ainda. D igual a 2 agora. Menos curva, mais suave. Se eu botasse d igual a 4, o último agora, aí ia ficar a região de decisão mais curva ainda. Vamos ver se vai dar bom. Talvez não dê bom, né? Vai estar achando a solução. Vocês dêem uma olhadinha aí, brinquem aí com isso. Tudo taxa zero. E por fim, eu coloquei aqui um 3D, um 3D com kernel quadrado também. Tá? Só que é 3D agora, mesmíssima coisa, certo? Mais uma vez, vou repetir. Na hora de calcular, você recebe lá o vetor W e o parâmetro B, né? Na hora de calcular quem é a classe, eu uso isso. Eu uso essa expressão aqui, ó, que é aquela expressão que eu expliquei. E o B você vai estimar usando essa expressão aqui em cima. Usando o kernel, esse produto interno aqui. E, gente, aqui, a mesma função aqui, tá aqui. É a mesma coisa, vou rodar e tá aqui. Só que aqui eu não plotei a região de decisão, né? Esse exemplo é menos. Enfim, espero que tenham entendido aí, tá? Aí você pode substituir nesses gráficos que você quer, pelo RBF, pelo sigmoide, enfim. É só trocar coisa ali, tá? Então, para terminar, a gente termina aqui o SVM não linear, o kernel é o SVM. E para terminar, também vai ser rápido, né? Como é que a gente faz com esse multiclasse? São sempre duas classes, né? Como é que a gente faz multiclasse? A gente tem que fazer uma daquelas duas abordagens que eu já mencionei, é 1 versus 1 e 1 versus all, né? Lembra quando eu falei sobre o LDA? Se você não lembra, volta lá no LDA, quando eu falo do LDA multiclasses, eu falei sobre isso, tá? Mas eu vou repisar rapidamente. 1 versus 1, eu até falo mais agora, né? É que eu vou fazer diversos classificadores binários, né? Eu vou fazer, por exemplo, aqui eu tenho 3 classes, eu vou fazer primeiro só a classe 1 contra a classe 2, eu ignoro no treinamento a classe 3, na base de dados eu tiro a classe 3, certo? E faço só a classe 1 no teste também, só a classe 1. Depois, classe 1 vezes a 3, depois a 2 vezes a 3. Sempre assim, eu pego só duas classes, ignoro as outras classes,
faço só uma contra a outra e vejo qual que ganha, né? Certo? Faço isso com todas as possíveis combinações. Então, vai dar n vezes n menos 1 sobre 2 classificadores binários. Faltam essa aqui, né? Classificadores binários. Tá? Vários classificadores binários. Aí, cada classificador classifica uma amostra entre um par de classes possíveis. E no final, que tiver mais voz é escolhido. Certo? Okay? E 1 versus all, como eu já falei, né? Você vai fazer o quê? Eu vou, por exemplo, eu vou primeiro pegar essa classe 1 em verde e vou fingir que as outras classes todas são uma só. Aqui, ó. Essas classes são uma só. E aí, tanto no treinamento como no teste, elas são uma só, virou binário. Depois, essa azul contra essas duas, como se fosse uma só. Depois, a vermelha contra essas aqui, como se fosse uma só. Sempre você pega uma classe e supõe que todas as outras classes são uma classe só. Um contra o resto. E a mesma coisa, no final você faz uma votação e vê quem ganhou. Tá? No caso agora, você vai ter N classificadores, que são N classes, né? Ok? Então, assim, comparando os dois, o 1 versus 1 é mais complexo, porque usa mais classificadores. E o 1 versus 1 é menos complexo, porque usa menos classificadores. Mas o 1 versus 1 pode ter um desempenho melhor, porque está usando justamente mais classificadores. Nem sempre dá, mas pode dar um desempenho melhor que o 1 versus 1. É comum que dê. Tá? Então, essa é a abordagem que a gente faz do SVM multiclasses. Usando 1 versus 1 versus 1. Ok? Se der empate, você pode escolher aleatório, você pode fazer alguma medida de confiabilidade. Tem 3 possibilidades, né? Escolher aleatório, alguma medida de confiabilidade, alguma dessas funções do SVM, elas dão uma medida de confiabilidade, algumas funções. Eu não vou entrar muito em detalhes, não. Eu não vou exigir isso de vocês, não, mas elas dão alguma medida de confiabilidade daquela função. O quanto ela pertence, né? Se aquele valor é maior ou menor que zero, se for muito maior que zero, muito menor que zero, enfim, mais ou menos isso. Tá? Ou você pode pegar o confronto direto, 1 versus 1, daquelas duas classes que empataram. É outra possibilidade também. Tá? Bom, e para terminar, vantagens e vantagens do SVM, de uma forma geral. Né? Vantagens. É um dos classificadores mais eficientes, assim, para problemas de elevada dimensionalidade, certo? Ele lida muito bem com elevada dimensionalidade. Ele é não paramétrico, não precisa de modelo para os dados, certo? O SVM não linear, o kernel SVM, torna ele muito bom para conter superfícies de decisão complexas não lineares. Lembra que a gente estava vendo aqui que, em geral, o KNN, o LDA, se a região de decisão não fosse, sei lá, muito complexa, ele não dava bem. Aqui não, aqui o SVM, ele é muito... A região de decisão for altamente não linear, complexa, o kernel SVM pode ser muito bom. Em geral, ele é robusto, amostras idosas, e como eu mencionei, ele pode ser usado para regressão, tá? Ainda tem outra vantagem, assim, especificamente falando de redes neurais, ele tem a vantagem em relação às redes neurais que ele tem menos parâmetros a estimar. A rede neural tem muito parâmetro que você tem que ajustar, digamos assim, né? Número de camadas, número de neurônios numa camada, número de neurônios na outra camada, o número de épocas, o passo do treinamento. É um monte de parâmetrozinho. O SVM tem menos em relação a rede neural. Embora em relação, por exemplo, ao KNN, ele tem mais. Alguns outros, mas em relação à rede neural, ele tem menos, para não estimar. Desvantagem. É classificado tipo caixa preta, ou seja, não permite interpretação da estratégia de decisão. Como assim? É difícil você saber, no final das contas, quais foram os atributos que mais foram relevantes. Certo? Então, ele não te dá isso diretamente. A árvore de decisão dá, por exemplo. Nem todos dão, mas a árvore de decisão dá. Ele diz, esse parâmetro aqui foi mais relevante, e ele não dá isso. Certo? Isso, às vezes, é muito importante. Você quer saber quais os atributos que estão influenciando. Está tratando doença, por exemplo, diagnóstico, você quer saber quais foram... Enfim, ele tem essa desvantagem. Ele apenas atributos não numéricos. Possui complexidade relativamente elevada, principalmente se for base de dados, e necessita de escolha de parâmetros, né? Assim como eu falei, ele é uma desvantagem, porque você tem que escolher o kernel, você tem que escolher a constante de relaxamento e o parâmetro do kernel. Tá? Mas, em relação à rede neural, ele é menos ruim, é uma desvantagem. Ok, pessoal? Com isso a gente termina o classificador SVM e a gente termina a classificação de uma forma geral. Tá? Então, a partir do próximo vídeo, a gente não vai ver mais classificação, a gente vai ver redução de dimensionalidade, depois regressão, depois agrupamento, ok? Então, é isso. Um abraço a todos.